Bom dia, turma do sétimo ano AIB, tudo bem com vocês? Vamos aqui para nosso segundo bimestre, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de corrigir as avaliações P2 de vocês, tá certo? Devido a algumas pendências de alguns alunos, mas em breve, né, eu vou iniciar essas correções aí, tá? E desde já, eu espero que todos, né, tenha tido êxito, né, na realização da nossa avaliação P2, tá certo? Então, bem-vindos aí ao segundo bimestre, tá? E nós vamos começar aí com o conteúdo múltiplos comuns e operações com frações, tá, pessoal? Porém, a parte de fração nós vamos deixar aí para posterior ao conteúdo que eu vou explicar na aula de hoje, tá certo? Que vai ser múltiplos comuns, tá certo? Chega uma parte, pessoal, de fração que você vai precisar somar e subtrair, certo? Tanto frações com denominadores iguais, né, quanto para denominadores diferentes, tá? E é justamente na parte de fração com denominadores diferentes que nós vamos precisar desse conteúdo múltiplos comuns, tá certo, pessoal? E assim, gostaria muito da atenção de vocês, pessoal, em relação ao sistema, tá? o uso aí correto do sistema, tá bom? Prestem atenção que quando a gente posta uma aula, né, a gente posta primeiro um conteúdo, né, aí depois vem um vídeo ou um anexo ali, né, ou mesmo um vídeo do YouTube, tá certo? E assim, prestem atenção, pessoal. O vídeo, eu considero o vídeo, não sei a minha opinião, né? Eu considero o vídeo melhor do que uma aula presencial. A aula presencial, às vezes o aluno é tão retraído, né, que ele não consegue nem pedir ao professor que volte determinado conteúdo, né? Já o vídeo não, você tem várias possibilidades aí de você estar voltando ali àquela questão que foi resolvida várias vezes até você conseguir o entendimento, né? Até você conseguir ali estar resolvendo aquela questão ali sem o auxílio do vídeo, tá? Então é importante que vocês tenham, né, o trabalho de estar voltando aí o vídeo quantas vezes for necessário, né, para que vocês possam compreender determinada questão, tá? Não que eu estou saindo fora aí de que vocês venham tirar dúvida comigo, eu não estou aqui para isso, tá? Aguardem também a nossa aula pelo Zoom, tá certo? Muito em breve ela vai acontecer. Eu reservei a aula do Zoom para o final de cada conteúdo, tá certo? No final de cada conteúdo nós vamos fazer uma aula aí pelo Zoom para que nós possamos tirar todas as dúvidas que existir sobre determinado assunto, tá ok, pessoal? Então vamos lá, acompanhe o slide aí. Bom, nós vamos começar analisando aí os múltiplos desses números aí, do 3, do 5 e do 6, pessoal. Foi um conteúdo que a gente trabalhou na unidade anterior, né? Foi conteúdo para P1, múltiplos, se eu não estiver enganado, né? Então o que acontece, pessoal? Nós temos que quando você vai fazer os múltiplos de um número, né, você sabe que é uma sequência, né, iniciada pelo zero e acrescenta aquele valor. Exemplo, múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim vai. Então eu separei aqui os múltiplos de cada um, pessoal, vamos ver. Aqui são os múltiplos de 3. Olha lá, iniciou com 0 e foi acrescentando de 3 em 3. 3, 6, 9, 12. Eu cheguei no 30, passei a vírgula reticências, né?
porque a sequência dos múltiplos a gente sabe que é uma sequência infinita. Depois dos múltiplos de 3, pessoal, fui para os múltiplos de 5, né? Aí eu comecei pelo 0 e fui fazendo, acrescentando, né, de 5 em 5, até eu cheguei aqui em 35, dei reticências, porque a sequência é infinita. E os múltiplos de 6, a mesma coisa. Comecei de 0, 6, 12, ó, aumentando de 6 em 6, até eu cheguei em 42, dei reticências, porque a sequência é infinita. Então, olha só, pessoal. Observe aí que fora o 0, o número 30 é o primeiro divisor comum de 3, 5 e 6. Vocês conseguem perceber, pessoal, essa primeira repetição aqui, ó. Tá vendo? 30 e 30. Então nós vamos dizer, pessoal, que o 30 é o mínimo múltiplo comum dos números 3, 5 e 6. Logo, pessoal, o MMC dos números 3, 5 e 6 é o número 30. Ok, pessoal? Então, o que nós temos aí? Ó? Eu posso ter a ideia de múltiplos de um número quando eu tenho o primeiro encontro simultâneo de um determinado valor, só que eu não vou considerar o zero. Né? O zero é o primeiro múltiplo, né, onde a gente faz, no caso, quando se trata dos múltiplos de 3. 3 vezes 0, 0. Né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9 e assim por diante. Então, desconsiderando o zero, o primeiro encontro aqui ó, que eu tenho é o 30. Guardem essa palavrinha aí, primeiro encontro, ou encontro simultâneo, né? Porque nos três múltiplos aqui, do 3, do 5 e do 6, houve o encontro simultâneo aí do 30 nas três sequências. Na sequência dos múltiplos de 3, de 5 e de 6. Então guardem isso aí. Então encontro simultâneo e primeiro encontro, tá? Então olha só. Agora vamos observar os divisores. Nós vimos ali a sequência dos múltiplos. Fizemos os múltiplos do 3, do 5 e do 6 e vimos aqui que o 30 foi o mínimo múltiplo comum deles. O mínimo quer dizer o quê? O primeiro encontro fora o zero, ou encontro simultâneo aí de um determinado valor nessas três sequências, beleza? Então nós dizemos então que o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum de 3, 5 e 6 é 30, isso aí a gente acabou de ver. Agora vamos para os divisores, pessoal, de 12, de 20 e de 36, vamos ver? Primeiro eu separei aqui os divisores de 12, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, né, pessoal? São todos os que pega 12 e dá para dividir, não sobra resto. Eu não posso esquecer de nenhum, porque senão dá errado. Beleza? Então, divisores do 12, o 1, o 2, porque 12 é par, o 3, porque eu sei que 3 vezes 4 é 12, o 4, porque 4 vezes 3 é 12, o 6, porque é a metade do 12, né? E depois do 4 não tem mais divisores, aí vem o 6, tem 5, né? 5 não divide. Então vem 6 e aí vem o próprio 12. Então esses são os divisores de 12. Divisores de 20 agora, ó. Ficou o 1, o 2 porque o 20 é par, 4, né, que eu sei que 20 dá para dividir por 4, ele não dá por 3, mas dá por 4. 5, porque ele terminou em 0, então ele divide por 5. 10, porque ele terminou aqui em 0. E quando eu chego na metade, né, eu já coloco o 20. Então tá aí os divisores de 20. Agora os divisores de 36, pessoal. Então nós temos aí o 1, o 2, que ele é par, 3, porque a soma do 6 mais o 3 dá 9. Então 9 está na tabuada do 3, então 36 dá para dividir por 3. 4, porque 4 vezes 9 é 36. 6, porque 6 vezes 6 é 36. 9, como eu acabei de falar, né? 4 vezes 9, 9 vezes 4, a mesma coisa.
E aí vem 12, pessoal. Por quê? 12 vezes 3 dá 36, tá? Então aí vem 18, que é a metade, e aí vem 36. Então, pessoal, dos divisores aí, ó, nós podemos destacar o quê? Ó, que o 4 foi o maior divisor comum dos três valores, né, pessoal? Fora o 1, tá? Nos múltiplos eu não considero 0 e nos divisores eu não considero 1, tá? Então, na sequência dos divisores, o 4 é o máximo divisor comum, certo, pessoal? É o máximo, é o maior, não tem outro, porque a sequência é o que, ó? Finita, né? Ela terminou aqui em 12, ela terminou aqui em 20, ela terminou aqui em 36. Então, o único valor aí que se repetiu nos três aí nos divisores foi o 4. Então, no caso, eu chamo de máximo divisor comum, tá? Chamo de máximo porque não tem outro além dele. E a sequência é o que? Finita. Então, pessoal, olha só. Note que fora o número 1, que foi o que eu acabei de falar, o número 4 foi o divisor comum dos números 12, 20 e 36. Então, dizemos que o número 4 é o máximo divisor comum dos números 12, 20 e 36, pessoal. Então, sendo assim, o MDC, ó, que é máximo divisor comum de 12, 20 e 36, é o número 4. E eu não posso esquecer de nenhum desses divisores, porque senão dá errado. Beleza? Então, não se esqueçam disso aí. Então, pessoal, agora de maneira diferente aí daquela apresentada, né, que a gente estava fazendo a sequência e circulando ali os valores e encontrando o MMC e o MDC. Então agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer, acho que vocês já também já tiveram uma aula dessa, né, onde a gente passa o traço para poder encontrar o MMC e o MDC. Então na letra A pede o MMC de 20, 24 e 40 e também o MDC. Então vamos começar, ó. Primeiro, pessoal, nós vamos para o MMC. Então eu coloquei os valores aqui, ó, 20, o 24 e o 40 e comecei a fazer as divisões. Primeiro, pessoal, eu devo me lembrar o seguinte: quando eu vou fazer o MMC, eu estou fazendo como se fosse uma decomposição de fatores primos. Então, vou anotar aqui, ó, que eu sempre começo por 2. Quando não dá mais por 2, eu vou ver se dá por 3. Não dá mais por 3, eu vou ver se dá por 4. Não dá mais por 4, olha só, deixa eu apagar aqui. Decomposição em fatores primos. Então, é 2, 3. Quando não dá mais por 3, vou marcar texto não. Quando não dá mais por 3, pessoal, é por 5. Não dá por 5, vai por 7. Não dá por 7, por 11, certo? Não dá por 11, vai ver se dá por 13, vou pôr uma vírgula aqui, ó. Reticências. Ou seja, pessoal, isso aqui são números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, beleza? Então, assim, claro que o primeiro número primo é o 2, então eu vou verificar se o número é par. Como o 20 é par, o 24 é par e o 40 também, então eu comecei pelo 2. Está aqui o 2. Aí eu comecei a fazer a divisão. Vamos lá então, ó. 20 dividido para 2, 10. 24 dividido para 2, 12. 40 dividido por 2, 20. 10 e 12 e 20 ainda é par, continuei pelo 2. 10 dividido para 2, 5. 12 dividido para 2, 6. 20 dividido para 2, 10. Ficou o 6 e o 10 que é par, ainda dá por 2. Então o 5 não dá o abaixo. 6 dividido para 2, 3. 10 dividido para 2, 5. Agora vai por 3, pessoal. Então desce o 5 não dá pelo 3.
eu tenho que seguir aqui a mesma ordem, ó, por 3, depois por 5. Então foi por 3, então baixei o 5. 3 dividido para 3 deu 1, 5 não dá, desci o 5. Ficou 5, 1, 5. Então, só claro, né, só resta eu ir pelo 5. Então 5 dividido para 5, 1, desce o 1, 5 por 5, 1. Beleza? E aí, pessoal, ficou esses fatores aqui, ó, 2, 2, 2 e 3 e 5, que eu vou agora multiplicar eles. Então, eu coloquei aqui 2, 2, 2, 3 e 5, e esse pontinho aqui, ó, é multiplicado. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Beleza? Então, pessoal, o MMC de 20, 24 e 40 é 120. Ou seja, se a gente fizesse aquela sequência que a gente fez no início, dos múltiplos de 20, dos múltiplos de 24 e dos múltiplos de 40, o primeiro encontro, ou encontro simultâneo, seria o 120. Beleza? Agora vamos lá para o MDC, pessoal. Aí eu fiz MDC, ó, de 20, 24 e 40. Por 2, pessoal. Todos aqui dá para dividir por 2. Então, no MDC, quando os números dividem pelo mesmo, eu faço um círculo. Eu estou circulando 2, porque todos aqui deram para dividir por 2. Então, circula. Isso no MDC, prestem atenção. Aí, pessoal, 20 dividido para 2 deu 10, deu 12, 24 por 2, 40 por 2 deu 20. Aí eu vou por 2 de novo. Todos dividiram por 2, então vou circular. Circulei o 2. 10 dividido para 2, 5. 12 dividido para 2, 6. 20 dividido para 2, 10. Eu vou por 2 de novo por causa do 6 e do 10, mas eu não vou circular, porque o 5 não deu para dividir. Só circula se dá para dividir todos. Ok? Então 5 não dá, desce. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Aí agora eu vou por 3, não circula também. Desce o 5. 3 por 3 dá 1. 5 não dá, desce. Por 5, pessoal, vai dar 1, 1 e 1. E não circula, né, por causa que aqui já deu 1. Então, pessoal, só sobrou esse 2 e esse 2. Então, o que eu faço? Multiplico eles. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o MDC, o máximo divisor comum de 20, 24 e 40 é o 4, pessoal. Não tem outro, ok? Então, esse é o procedimento. Vamos fazer agora com 18, 30 e 45. Primeiro o MMC. Então, coloquei o 18, o 30, o 45 e passei aqui, ó, o traço. Como eu tenho um número par, o 30 e o 18, eu vou por 2. Comecei pelo 2, a sequência é essa, é 2, depois 3, depois 5, 7 e assim vai. Então 18 dividido para 2 deu 9, 30 dividido para 2 deu 15, 45 não dá, desce. Agora, pessoal, não foi nenhum par, mas eu sei que dá por 3, então coloquei o 3 aqui. Por que dá por 3? O 9 eu já sei que dá por 3, o 15 também. 45 também dá para saber de cabeça que dá por 3. Então coloco o 3 aqui e vamos dividir. Então 9 dividido para 3, 3. 15 dividido para 3, 5. 45 dividido para 3, 15. E agora eu vou por 3 de novo, pessoal. 3 dividido para 3 dá 1. 5 não dá para dividir, desce. 15 dividido para 3 é 5. Ficou 1, 5, 5. Eu vou agora dividir por 5. Então desce o 1. 5 dividido para 5, 1. 5 dividido para 5, 1. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Multiplicar esses fatores. Então 2 vezes 3 vezes 3 e vezes 5. Que dá quanto? Ó? 90. Beleza? Então esse aí vai ser o que? O MMC. Agora para o MDC, pessoal, eu fiz o mesmo procedimento. Porém o que aconteceu? Ó? Eu percebi que o 9, o 15 e o 45 deu para dividir pelo 3. Então circulei o 3. E foi o único que deu para circular. Portanto, o MDC
é o 3. Beleza? Continuando. Problemas, pessoal, envolvendo MMC e MDC. Interpretar problemas dessa ordem pode não parecer tão fácil. Quando o aluno se depara com uma situação-problema em que o cálculo a ser realizado é através do artifício do MMC ou do MDC, né, sempre há um conflito de ideias, né? Afinal de contas, o que eu vou utilizar para resolver esse problema? Será que eu vou usar o MMC? Será que eu vou usar o MDC? Como é que é? Então, pessoal, eu estou apresentando aqui agora um passo a passo para vocês resolverem os problemas envolvendo o MMC e o MDC, tá? Sem nenhum problema, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Ler. Leia com muita atenção a situação apresentada, beleza? Depois, pessoal, você vai fazer o que? Grife as palavras-chave. Uma das palavras-chave eu já falei para vocês qual é. E qual foi? Foi a encontro simultâneo. Beleza? Já vai aparecer aqui, olha só. Quando o problema estiver relacionado à ideia de encontro simultâneo ou valor mínimo, guardem essas palavras aí, encontro simultâneo ou valor mínimo, nós vamos utilizar o MMC. Porém, pessoal, quando o problema estiver relacionado à ideia de divisão, quando o problema, né, me passar a ideia de divisão ou valor máximo, aí nós vamos utilizar sempre o que? MDC no problema. Beleza, pessoal? Então vamos guardar aí, encontro simultâneo, valor mínimo é o que? MMC. Ideia de divisão, valor máximo, MDC. Tá certo? Vamos continuar. Essa questão é da FUVEST. Ele diz o seguinte, no alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto, a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, opa, apareceu um negócio aí, olha aí. Piscam simultaneamente. Lembra do que eu falei? Encontro simultâneo. Após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Olha aí. Cálculo. O problema apresentado passa a ideia de encontro simultâneo, pessoal. Esse simultaneamente aí é a mesma coisa de encontro simultâneo. Uma pisca 15 vezes por minuto e a outra 10 vezes por minuto. Chega uma hora que elas vão piscar juntas. Isso é o que? Encontro simultâneo. Logo nós vamos resolver com o MMC, está aqui de amarelo, de 15 e 10. Então vamos lá, coloquei o 15 e o 10, pessoal, tirei o MMC, o 10 é par, então começa pelo 2. 15 não dá para 2, desce. 10 dividido para 2 dá 5. Ficou 15 e 3, que eu vou dividir pelo 3, né? Pela ordem vem o 3. 15 dividido para 3 dá 5. 5 não dá, desce. E agora vai dividir por 5. Porque só tem 5 e 5, eu sei que só dá para dividir por 5. Então 5 dividido para 5, 1. 5 dividido para 5, 1. Vou multiplicar agora esses fatores, 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5 dá igual a 30, pessoal. Agora a conclusão do nosso problema é o que? Que elas, né, as luzes, voltarão a piscar simultaneamente após 30 minutos. Beleza, pessoal? Então, após 30 minutos, elas vão piscar ao mesmo tempo, ok? Enzo e Beatriz
Segundo problema aí, ó. Enzo e Beatriz estão jogando no fliperama local. Incrivelmente, Enzo ganhava 5 bilhetes em todos os jogos e Beatriz ganhava 11 bilhetes em todos os jogos. Quando eles pararam de jogar, Enzo e Beatriz tinham ganhado o mesmo número total de bilhetes. Qual é o número mínimo? Opa! Apareceu uma palavrinha-chave aqui, ó. Número mínimo. Lembra, pessoal? Encontro simultâneo, valor mínimo. Então, vamos lá, ó. Qual é o número mínimo de jogos que Enzo pode ter jogado? Então, vamos ver, ó. O problema transmite a ideia de quê, pessoal? De valor mínimo. Então, portanto, nós vamos resolver com um MMC de quem? De 5 e de 11. Então, vamos lá, pessoal. Peguei o 5 e o 11, passei o traço. 5 dá para dividir por 5, né? O primeiro então. Então, 5 dividido para 5, 1. O 11 não dá, desce o 11. Aí vai por 11 agora. Desce o 1. 11 dividido por 11 dá 1. Agora os fatores aqui, ó, eu vou e multiplico. 11 vezes 5, 55. Então, pessoal, esse 55 aqui, ó, não é a resposta que eu quero. Porque ele está perguntando o seguinte: qual é o número mínimo de jogos que Enzo pode ter jogado? Esse 55 que nós encontramos aqui, ó, são os bilhetes que os dois ganharam juntos. Aí, ó. Enzo e Beatriz tinham ganhado o mesmo número total de bilhetes. Então, os dois ganharam 55. Beleza? Mas ele quer saber o número mínimo de jogos que Enzo pode ter jogado. Então, o que acontece? Ó? Eles ganharam 55 bilhetes ao todo, né, em todos os jogos. E o número mínimo de jogos que Enzo pode ter jogado é o que? É 55 dividido para 5. Pega o total de bilhetes, que é o 55, né? Que os dois ganhou, né? Os dois ganharam o mesmo número de bilhetes. Então, pega os 55, que são os bilhetes, e divide pelos bilhetes que ele ganhava. Como ele ganhava 5 bilhetes em todos os jogos, então é 55 dividido para 5, que dá o quê? Dá 11. Então o Enzo aí, pessoal, ele participou aí de 11 jogos, cada um ganhando 5 bilhetes. Se quisesse saber aí o de Beatriz, né, a gente teria que pegar o 55 e dividir por 11. 55 dividido para 11 dava igual a 5. Tá? Então Beatriz participou de 5 jogos. Tá? Essa foi da Polícia Militar do Ceará. De Ceará não, de Sergipe. Tá? Nós temos aí o IBFC e um comerciante vende balas em pacotinhos sempre com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebeu que dentre as balas que possuía, poderia colocar 8, 12 ou 20 balas em cada pacote. Nessas condições, qual é o número mínimo? Opa, apareceu aqui, ó. Qual é o número mínimo de balas que o comerciante dispunha? E aí, pessoal, veja bem, ó. Nós já temos aí a palavra-chave número mínimo. Então, o que nós temos? O problema, né, ele transmite a ideia de valor mínimo. Quando ele fala desse número mínimo, valor mínimo. Então, nós vamos resolver de novo aí com o MMC. De quem? De 8, de 12 e de 20. Vamos lá? Peguei o 8, o 12 e o 20, ó, passei o traço. Começo por 2, né, porque tem par. Então, 8 dividido para 2 dá 4. 12 dividido para 2 dá 6. 20 dividido para 2 dá 10. Ainda tem par, então coloco 2. De novo, né, vai por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido para 2 dá 3. 10 dividido para 2 dá 5. Ainda dá por 2, pessoal, porque o
tem o 2 lá que é par. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 3 não dá, desce, 5 não dá, desce. Na sequência, vai agora pelo 3. Então, desce o 1, 3 dividido para 3 dá 1, 5 não dá, desce. Agora, pessoal, só sobrou 5. Então, vai dar por 5, por ele mesmo. Então, desce o 1 e desce o 1. Multiplicando esses fatores, pessoal, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, né? 3 vezes. Ou haverá casos, pessoal, em que o professor, né, ensina a colocar 2 elevado a 3, ó. Tá vendo? Que o 2 repetiu ele mesmo, multiplicou ele mesmo 3 vezes. Então, 2 elevado à terceira vezes 3 vezes 5. Que multiplicado dá quanto? Ó? 120. Portanto, pessoal, o que acontece? Ó? Esse 120 aí que a gente encontrou, ó, é o total de balas. Então, ele tinha 120 balas e em cada pacote ele colocou aí, ele pode colocar 8, 12 ou 20 balas sem sobrar nenhuma. Então ele pode pegar 120 aí, distribuir igualmente aí, ó, colocando 8 balas em cada pacote, 12 balas ou 20 balas. Beleza? Então ao todo ele tinha 120 balas para que esse número de balas possa ser distribuído, né, de 8 em 8, de 12 em 12 ou de 20 em 20. Essa aí foi do Detran, né? Nós temos uma coleção de miniaturas de brinquedos formada por 328 carrinhos, 256 motos e 192 caminhões. Os brinquedos serão organizados em grupos com a mesma quantidade, de modo que cada grupo seja formado pelo mesmo tipo de miniatura. Desejando-se que cada grupo tenha o maior número possível de miniaturas. Ó, apareceu um negócio aqui, ó. Maior número possível. Isso é valor máximo. Maior número, valor máximo. Então, o número de brinquedos em cada grupo e a quantidade de grupos formados. Pessoal, grupos formados. Quando você vai formar grupos, você faz uma divisão. Exemplo, você tem 10 pessoas, quer formar grupo de 2, quer formar pares, né? Então, 2, 2, 2, 2 e 2. Você vai formar, então, 5 pares. Ou então, você tem 9 pessoas, você quer formar grupos de 3, quer formar trios. Então, 3, 6, 9. Você forma o quê? Você vai estar dividindo essas pessoas em partes iguais. Então, nós temos duas ideias aí. Nós temos valor máximo e nós temos a ideia de formar grupos, que é a ideia de divisão. Então, o que nós temos aí? Ó? O problema transmite a ideia de divisão e valor máximo. Então, nós vamos fazer com o MDC, pessoal. Então, como é que ficou? MDC, ó, de 328, 256 e 192. Justamente os valores que aparecem no seu problema. Percebam isso aí também. O MMC ou o MDC que você tira é dos valores que aparecem no problema. Vamos lá então, ó. Já que é MDC, lembra que eu trabalho circulando. Toda vez que um número dividir todos ao mesmo tempo, eu vou e circulo. Então foi o que aconteceu aqui, ó. 328, 256 e 192 dá para dividir por 2. Então coloquei o 2 e circulei. 328 dividido para 2 deu 164. 256 dividido para 2 deu 128. 192 dividido para 2 deu 96. Beleza? 164, 128 e 96 ainda dá por 2 e eu fui e circulei. 164 dividido para 2 deu 82. 128 dividido para 2 deu 64. 96 dividido para 2 deu 48.
Os 3 são pares, então vai dividir por 2 e eu vou circular. Circulei. 82 dividido para 2 deu 41, 64 dividido para 2 deu 32, 48 dividido para 2 deu 24. Agora, pessoal, ficou só o 32 e o 24 par. Então, eu coloquei o 2 e não circulei por causa do 41. Então, baixei o 41, 32 por 2 deu 16, 24 por 2 deu 12, e ainda dá por 2, não circula por causa do 41. Então, desce o 41, 16 dividido para 2 deu 8, 12 dividido para 2 deu 6. Ainda dá por 2. Desce o 41, 8 dividido para 2, 4, 6 dividido para 2, 3. E não circula. Ainda tem o 4 que é par, então vai por 2, desce o 41, 4 por 2 dá 2, 3 não dá, desce. Por 2, por causa do 2, né, que é par, desce o 41, 2 dividido para 2 dá 1, 3 não dá, desce. Agora vai dar por 3, pessoal. Desce o 41, não dá para dividir, né? O 41 por 3. Aqui já tinha 1, desce, 3 dividido para 3 dá 1. 41 é primo, só dá por ele mesmo 41, que dá 1, 1 e 1. Então, pessoal, só 3 fatores aqui iguais ao 2, ó. Eu multipliquei eles aqui embaixo. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Portanto, pessoal, eu já sei que cada grupo de carrinhos deverá ter 8. Beleza? Então, olha aí. Cada grupo deverá ter 8 brinquedos de cada tipo. E a quantidade de grupos de motos, porque a pergunta é essa, ó, desejando-se que cada grupo tenha o maior número possível de miniaturas, então o número de brinquedos em cada grupo e a quantidade de grupos formados com motos, pessoal. Então é isso que ele quer. Quantidade de grupos formados por motos. Então eu já sei que cada grupo tem que ter 8 brinquedos de cada tipo. Beleza? Agora, a quantidade de grupos de motos é o que? Eu sei que as motos são 256. Né? Tá aqui, ó, 256 motos. Então, eu vou pegar o 256 e dividir por 8. Isso dá o que, pessoal? 32 grupos. Então, portanto, são 32 grupos de motos e cada grupo tem que ter 8 brinquedos. Então, muita atenção. A ideia transmitida foi de divisão e valor máximo. Só que, além disso, você tem que ler com atenção a pergunta e ver o que ele quer. Aí ele pediu a quantidade de grupos formados. Se fosse só isso, era o 8 que a gente encontrou ali e pronto. Mas ele falou assim, ó, ele quis a quantidade... Onde é que está aqui? Quer ver? Ó? Aqui. O número de brinquedos em cada grupo. Ele quis saber a quantidade de brinquedos por grupo e também a quantidade de grupos formados pelas motos. Então, se fosse só a quantidade de brinquedos em cada grupo, a gente chegava nesse 8 aqui e acabou. Pronto, são 8 brinquedos em cada grupo, né? E de cada tipo. Mas aí ele vem com outra pergunta, né? Ele pergunta quantos grupos formados por motos é possível fazer. Então eu peguei as motos e dividi por 8, porque eu sei que cada grupo tem 8. Então 256 dividido para 8 deu 32. Então são 32 grupos de motos. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que 2 peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Esse maior comprimento possível é valor máximo. Ele quer que esses retalhos sejam cortados em pedaços máximos, valores máximos. Então já temos a ideia aí de valor máximo.
Além disso, pessoal, nós vamos recortar em partes iguais. Se eu vou recortar em partes iguais, então é a mesma coisa de eu estar o quê? Dividindo. Então o que acontece? O problema transmite a ideia de divisão, visto que eu vou o quê? Cortar em partes iguais, eu vou repartir o tecido em partes iguais. Também me passa a ideia de valor máximo, porque diz que ele quer que tenha, né, o maior comprimento possível. Então o cálculo, pessoal, é com o MDC. Beleza, pessoal? Como é que fica? Então eu peguei aí, ó, o MDC de 156 e 234 por 2, pessoal. 156 dividido para 2 deu 78. 234 dividido para 2 deu 117. Como os dois valores, pessoal, deu para dividir, eu circulei o 2, que estamos falando de MDC. 156 dividido para 2, 78. 234 dividido para 2, 117. Vai dar por 2 novamente, só que eu não circulo por causa do 117. Então, 78 dividido para 2 deu 39. 117 não deu, desci. Agora, o 39 e o 117 dá para dividir pelo 3. Então, coloquei o 3 e circulei, porque o 39 dá e o 117 também. Então, vamos lá. 39 dividido para 3 deu 13. 117 dividido para 3 deu 39. Beleza? Aí agora, o 13 e o 39, pessoal, aí não deu mais. Eu sei que o 39 aqui dá por 3, mas o 13 não dá. Então, 13 não dá, desce. 39 dividido para 3 deu 13. Ficou 13, 13, pessoal. Que vai dar, ó, por 13 e vai circular, né? Então, se os dois deu para dividir por 13, circula. 13 por 13, 1. 13 por 13, 1. Aí eu peguei agora e multipliquei os fatores. 2 pelo 3 pelo 13. Então, 2 vezes 3 vezes 13, 78. A pergunta é, como ele poderá resolver essa situação, pessoal? É só você responder o quê? Ó, que cada pedaço deverá ser de 78 centímetros de comprimento. Tá, pessoal? Então, se ele tinha retalhos de 156 e de 234 centímetros, a única maneira dele cortá-los aí em partes iguais e de maior comprimento possível é se cada pedaço ter 78 centímetros de comprimento, certo? Bom, turma, chegamos ao fim, né, de mais uma aula virtual, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Procurem estar voltando o vídeo aí quantas vezes for necessário, tá? Para que vocês possam compreender o conteúdo, tá? Também, pessoal, não deixe de chamar no privado, pessoal. Eu tenho pouquíssimos alunos que tiram dúvida via o WhatsApp, pessoal. Então, procurem tirar as dúvidas, tá certo, pessoal? Acessem lá o portal do Seduc, lá tem as atividades a serem realizadas, tá certo? Não esqueçam de enviar os anexos pelo próprio sistema, tá bom? Seja a foto de uma questão, a foto do livro respondida, claro, né? Vou sempre estar exigindo de vocês os cálculos, tá certo, pessoal? Quando for necessário, quando não for necessário o cálculo, vocês vão me mandar a resposta ali do livro, a foto, né, do livro, via anexos lá no próprio sistema do Seduc, tá ok, pessoal? Não, acho que lá já tem a aba criada para vocês estarem enviando esses cálculos aí via fotografia, para que vocês aí não precisem estar enviando para o WhatsApp do professor, tá? Então o próprio sistema oferece essa ferramenta aí para você tirar a foto da sua atividade e ali a gente acessar e dar uma olhada, e também fiscalizem a foto que vocês tiram, pessoal, porque às vezes a gente observa uma fotografia lá que não dá para enxergar, está ofuscada, né? Então prestem atenção na hora que vocês forem tirar a fotografia, tá bom? Para vocês não enviar qualquer fotografia, porque senão não vai dar para entender o que tem ali, viu, pessoal?
Então a gente aguarda aí que vocês tenham esse retorno aí para nós e até a próxima aula, tá bom?